Para encerrar nossa aula, eu vou falar um pouquinho sobre o que é anatomia vegetal, que é um dos nossos interesses aqui. A, a gente viu que a morfologia vegetal estuda a forma externa das plantas e que é interessante para a identificação e até mesmo para a classificação das plantas, ainda que atualmente seja menos usado para classificação. Porque muitas dessas características, elas podem surgir independentemente de um ancestral comum. Então, não são interessantes para esse tipo de identificação. É. Anatomia olha a planta por dentro. Aqui o objetivo é ver como é que as células, tecidos e órgãos se arranjam dentro do corpo da planta. Por que isso? Olha só, ao analisar a vida toda, né, e no nosso caso aqui, o nosso interesse, as embriófitas, quando você olha para ela, você percebe, entre outras coisas, obviamente, que o ancestral comum das embriófitas veio da água. Era uma alga, todo envolvido por água por todos os lados. E se a gente pensar um pouquinho, poxa, levou 700 milhões de anos para esses seres aquáticos evoluírem para conseguir conquistar o ambiente aqui fora. Isso por vários motivos. Entre outros, porque é muito difícil aqui fora. Especialmente porque a água é muito complicada. Né? Dentro da água, obviamente, a água não é problema. Os nutrientes são mais difíceis, a luz é mais difícil. Mas quando a planta sai fora da água, a coisa fica muito difícil. Porque a atmosfera é desidratante. Basta poucas horas em contato com a atmosfera para uma planta se desidratar totalmente. Então, para conquistar o ambiente terrestre, as plantas tiveram que desenvolver estruturas que permitissem isso. E essas estruturas, essencialmente, são estruturas anatômicas. São revestimentos celulares, são tipos de parede celular, são formas de células se arranjarem umas com as outras. Então, a anatomia são as ferramentas celulares, digamos assim, ou de tecidos que as plantas usam para funcionar. Né? Então, essa parte da anatomia é necessária tanto para a gente entender o funcionamento da planta, para entender as adaptações das plantas, como que elas lidam com os vários ambientes, é, e até mesmo a ecologia, né? E a ecofisiologia, obviamente. E até mesmo a sistemática. Né? Lembra? Embriófitas são as que têm embrião. Para a gente saber o embrião, tem que olhar lá dentro e ver as células que formam o embrião. Para eu saber que uma planta é uma traqueófita, ou seja, que ela tem um sistema vascular, eu vou olhar dentro dela. Eu vou olhar os tecidos e identificar o tecido vascular. Então, também é importante para a sistemática. E essas características são muito definidoras, né? São muito fortes. E muitas delas são filogenéticas, né? Ou seja, são boas para fazer a classificação das plantas. Né? Então, todas essas estruturas aqui são anatômicas. É, e permitiram, então, tem vários, costumo chamar de superpoderes, né? Que são conquistados pelas plantas, né? Por exemplo, o desenvolvimento do sistema vascular. E depois,
é o desenvolvimento do crescimento chamado secundário, que é o crescimento em espessura, acabou dando resistência para a planta para crescer em altura, né, o que é uma característica das espermatófitas. Então, essas plantas, se elas crescem mais, elas conseguem luz e põem as outras na sombra. E a luz é importante para fazer fotossíntese, para produzir matéria orgânica. Quem tem mais luz acaba conseguindo mais fotossíntese. E adaptação ao ambiente mais seco. Isso está relacionado com o desenvolvimento de raiz, que consegue penetrar o solo em profundidade, a transporte de água, enfim, uma série de adaptações de tecidos para que dê também uma vantagem competitiva. Também, de novo, a gente está falando de ecologia. Essas plantas que conseguem lidar com ambientes mais secos têm mais chance de sobreviver, vão ter mais sucesso em diferentes condições ambientais. E quando a gente vê em determinados ambientes uma alteração climática que está transformando, por exemplo, deixando o ambiente mais seco, mais quente, mais seco, como a gente prevê agora com o aquecimento global, essas adaptações de ambientes mais secos passam a ser mais importantes. E essas plantas que têm essas adaptações têm uma vantagem competitiva e se tornam dominantes nesse ambiente. Ainda outras características anatômicas, né, como a fecundação e a dispersão, como fica bem característico nas plantas com sementes, as espermatófitas, é que elas são muito mais eficientes e, com isso, existem muito mais espécies, né, de espermatófitas do que dos outros grupos. Enfim, tudo isso é estudado pela anatomia vegetal. E é óbvio que, para estudar anatomia vegetal, essas estruturas são muito pequenas e não é fácil de enxergar elas a olho nu. Alguma coisa a gente observa, né? Tipo o jeitão, a característica. Se eu fizer um pequeno corte numa folha, eu até tenho a vaga ideia das estruturas internas, mas eu não consigo ver. Para isso eu preciso fazer uma ampliação muito grande, né? Essa estrutura, por exemplo, que representa um pequeno corte em um pedacinho de uma folha, vai ter aproximadamente, no total aqui, ó, eu diria que deve ter algo em torno de 1 milímetro ou menos, né? Então, esse pedaço aqui deve ter algo como 1 milímetro por 1 milímetro, né? A menor divisão de uma régua escolar. Então, é difícil, o nosso olho não tem resolução para a gente conseguir enxergar células, né? Então, eu não consigo ver o tecido vascular, não consigo ver os revestimentos, né, que a planta tem, não consigo ver nada disso. Para isso eu preciso de microscópio, né? E outra coisa também, tem uma série de nomes, do mesmo jeito que na morfologia. Eu preciso descrever, né? Eu preciso ter um termo, por exemplo, cutícula, para quando eu estiver falando no revestimento dessas células da superfície, todo mundo saber do que eu estou falando. Então precisa ser um termo comum, que todo mundo usa. Isso é importante. Então, quando fala em cutícula da folha, qualquer um com quem eu falar vai entender. Pode não saber o que é cutícula, mas se souber, vai entender do que eu estou falando. Né? Mesofilo, parênquima, célula fundamental, estômato, célula guarda, xilema, floema. Quem conhece esses termos sabe do que a gente está falando. E isso é tanto aqui quanto na China, literalmente. São basicamente os mesmos termos. Né? E claro, a gente tem as várias funções desses tecidos, né, e que a gente sabe para que servem. E o formato deles está relacionado com aquilo que eles fazem. Né? Literalmente, a forma dessas células e como elas se arranjam em tecidos é o que faz elas funcionarem. Né?
Aqui, por exemplo. Ah, sim, outro aspecto ainda, só para encerrar agora a nossa aula, outro aspecto interessante é que também a gente pode identificar espécies. Isso é usado, por exemplo, para identificar contaminações em material vegetal. Por exemplo, você compra um chá, um medicamento, enfim, qualquer mistura de ervas, e você consegue identificar a composição e identificar contaminantes. Em muitos casos, se você tiver formação em anatomia. Por exemplo, dá para identificar diferenças entre raiz e caule e diferenças entre espécies. Então, a anatomia é uma disciplina importante também para a gente entender o funcionamento das plantas, das espécies, e mesmo para a gente reconhecer é, grupos de plantas. Tá? Enfim, resumindo, a nossa disciplina, para que estudar anatomia e morfologia? A anatomia estuda a parte interna, né? E a gente precisa para entender o funcionamento da planta e suas adaptações. E a morfologia é para entender a parte externa. E a gente precisa dela para padronizar. Tanto em anatomia quanto morfologia, qual que é a dificuldade? No meu entender, a dificuldade maior é nomenclatura. Quer dizer, são os nomes das estruturas, as palavras novas. É como aprender um idioma. Bem, é isso que eu tinha para vocês. Muito obrigado. Até a próxima aula.